Prepare-se para um encontro poderoso com Deus logo nas primeiras horas do seu dia. Nesta oração da manhã, você será guiado por 3 salmos que carregam um peso espiritual extraordinário: o Salmo 23, o Salmo 91 e o Salmo 35. Cada um deles é uma chave profética que destrava áreas específicas da sua vida. O Salmo 23 revela o cuidado íntimo do Senhor como pastor. Nada me faltará. Versículo 1. Trazendo provisão e descanso para sua alma. O Salmo 91 libera uma cobertura celestial sobre sua casa, sua mente e sua família. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo 7. Ele é escudo em tempos de aflição. E o Salmo 35 é uma poderosa oração de guerra, clamando por justiça divina e libertação diante dos inimigos ocultos. Peleja, Senhor, contra os que pelejam contra mim. Versículo 1. Esta oração vai tocar seu espírito, renovar sua fé e colocar seus pés no caminho da vitória logo ao amanhecer. Deixe que a palavra profética penetre o seu coração e declare com fé cada versículo. Comece o seu dia em aliança com o céu. Deus quer blindar sua mente, abrir caminhos e liberar milagres. Se você apertou o play neste vídeo, há algo maior acontecendo agora. Isso não é apenas mais uma oração da manhã. É um chamado. Algo dentro de você está clamando por respostas, direção e alívio. E hoje, 3 salmos irão atravessar a sua rotina como uma espada afiada. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, este é o momento em que o céu se inclina sobre a terra e encontra a sua fé. Você está cansado de acordar e enfrentar os mesmos medos, as mesmas lutas, o mesmo silêncio de Deus. Mas hoje, a palavra vai entrar em movimento. Não estamos aqui para ler salmos como quem lê poesia. Estamos aqui para liberar códigos espirituais que transformam ambientes, destroem ciclos, quebram correntes invisíveis e colocam sua alma de pé outra vez. Você vai entender por que o Salmo 23 não é apenas um poema bonito sobre um pastor. Ele é uma declaração de provisão num tempo de escassez. Vai perceber que o Salmo 91 não é uma superstição colocada atrás da porta. É um grito de autoridade contra forças que operam no oculto. E o Salmo 35? Ele não é para dias de paz. Ele foi escrito para a guerra, para os dias em que você sente que está sozinho em campo de batalha, mas Deus começa a pelejar ao seu lado. Essa não será uma oração apressada. Este é um tempo separado, um tempo em que você vai respirar fundo e dizer: agora é entre eu e Deus. As próximas palavras que sairão da sua boca vão reconfigurar o seu dia, o seu emocional, a sua casa, os seus pensamentos. Porque o que você ativa pela fé se materializa no Espírito, e o Espírito comanda tudo. Pare o que estiver fazendo. Ajuste sua mente. Porque esta manhã, ao som da palavra, você vai ser vestido com uma blindagem que o inferno não pode perfurar. E quando esse vídeo acabar, você não será o mesmo. Porque onde a verdade da palavra entra, nada permanece como estava. O chamado invisível. Por que você foi atraído para este vídeo agora? Existe um momento em que a alma escuta algo que a mente não entende. Um sussurro silencioso que invade a consciência, mesmo sem som, mesmo sem forma. É como se algo além da sua rotina, além da sua lógica, além das suas decisões conscientes, estivesse te puxando para um lugar. Um espaço de encontro, de confronto, de revelação. Se você chegou até aqui, não foi por impulso. Foi atração espiritual. Foi um chamado invisível. Há momentos em que Deus não fala com palavras, mas com movimento. Ele move situações, agendas, acasos, algoritmos, para que você pare tudo e ouça. O que você está vivendo agora pode parecer comum. Pode até ser mais um dia de luta. Ou talvez um dia em que nada demais aconteceu. Mas o fato de estar aqui indica que algo rompeu a barreira do natural. E isso não é uma suposição espiritual. É uma realidade percebida por quem tem sensibilidade para reconhecer que o céu não age com barulho, mas com precisão. O chamado não é para religiosos, não é para quem decorou versículos, não é para quem tem uma rotina exemplar ou sabe dobrar o joelho no estilo certo.
O chamado é para quem está cansado da própria voz, dos próprios pensamentos, das próprias tentativas frustradas de resolver a vida sozinho. É para quem sente que está no limite, ou pior, para quem sente que está distante demais para voltar. E é nesse ponto que Deus entra. Quando você pensa que não há mais rota, Ele traça um caminho. Quando você pensa que está tarde demais, Ele mostra que o tempo é dele. E quando você acha que o silêncio significa ausência, Ele prova que sempre esteve te observando no oculto. Esse vídeo não é sobre motivação, não é sobre autoajuda com linguagem bíblica. É um instrumento de ativação espiritual. Aqui, sua alma será colocada frente a frente com verdades que não podem mais ser ignoradas. Porque o mundo espiritual não respeita teorias. Ele responde à verdade liberada com fé. E esta oração não é uma sequência de frases decoradas. É uma convocação à guerra, ao alinhamento e à transformação. Quando o chamado vem, ele incomoda. Ele tira o conforto das respostas fáceis, das distrações rotineiras, das desculpas bem formuladas. Ele expõe, ele pressiona, mas ele também convida. Convida para o lugar onde não há plateia, só altar. Onde não há regras humanas, só presença divina. E é nesse lugar que você está prestes a entrar. Pense em tudo que te trouxe até aqui, nos pensamentos que você teve hoje, nas dúvidas que te assombraram esta semana, nas decisões que ainda não tomou porque não sabe por onde começar. Agora pense que talvez nada disso seja coincidência. Talvez tudo tenha sido o cenário perfeito para que você ouvisse essa palavra. Talvez esse momento seja mais do que um vídeo, seja uma resposta, um código, uma revelação. Você não precisa entender tudo agora, só precisa permanecer, porque há algo em andamento, algo que não depende da sua força, algo que não exige sua explicação, apenas sua entrega. E quando você se entrega, mesmo sem entender, você permite que Deus comece a trabalhar nas áreas onde ninguém mais tem acesso, aquelas onde nem você conseguiu tocar. Continue. Algo está prestes a ser destravado. A hora do Espírito, o significado oculto das primeiras horas da manhã. Existe um intervalo de tempo que o mundo despreza, mas o céu reverencia. Uma hora em que a maioria ainda dorme, os ruídos cessam e os céus se tornam mais sensíveis ao toque da fé. Esse momento não é arbitrário. Ele carrega uma marca divina, uma senha espiritual. É a hora da aurora. É o momento em que Deus visita os vigilantes, os famintos, os que se antecipam ao caos do dia para construir uma blindagem antes do primeiro ataque invisível. Enquanto muitos acordam correndo para enfrentar a rotina, outros são chamados para acordar antes dela, para governar sobre ela. Porque quem ora antes do sol nascer, comanda o que acontece quando ele brilha. Há uma sabedoria eterna escondida nisso. Jesus se retirava de madrugada para orar. Jó se levantava antes da aurora para interceder por seus filhos. Davi dizia: despertarei a alva. A madrugada, ou a primeira hora da manhã, não é apenas um horário físico. É um portal espiritual de autoridade, de entrega e de aliança. A mente humana, ao acordar, está mais vulnerável. As emoções ainda estão sendo organizadas. O corpo ainda está se ajustando ao ritmo do dia. E é nesse instante que a alma, quando guiada corretamente, se torna mais sensível à presença de Deus. É como se os céus estivessem em silêncio absoluto, aguardando que alguém ouse romper a barreira do sono para declarar fé antes que o medo desperte. Quando isso acontece, algo no invisível se move. Portas começam a se abrir que jamais se abririam com declarações feitas em meio à pressa ou ao desespero. Essa é a hora do Espírito. A hora de alinhar palavras com propósitos. A hora de declarar antes de reagir. De profetizar antes de ser atacado. Quem ora na manhã, como primeiro ato do dia, estabelece um trono espiritual que não pode ser derrubado por circunstâncias naturais. E esse trono não é feito de aplausos, mas de silêncio. Um silêncio que ouve, que percebe, que discerne. Não é uma questão de religiosidade. É estratégia espiritual. Muitos só reagem à vida. Levantam.
tomam decisões, enfrentam pessoas, encaram situações e só lembram de Deus quando algo dá errado. Mas quem entende o valor da primeira hora, ora antes da crise, escuta antes da dúvida, se rende antes do orgulho. E é exatamente por isso que o inimigo odeia esse horário. Porque ele sabe que um espírito conectado ao céu, no início do dia, se torna inatingível ao longo dele. Quando você escolhe consagrar suas primeiras palavras a Deus, você muda o centro de gravidade do seu dia. Você desloca o peso do controle para as mãos certas. Você entrega a chave antes mesmo de abrir a porta. Isso não é ritual. É uma declaração de governo. É dizer, não sou eu que dirijo este dia, é o Senhor. E mais do que isso, a oração da manhã tem o poder de reverter sentenças espirituais. Há coisas que já estavam sendo planejadas contra você. Pensamentos que seriam lançados, armadilhas que estavam sendo montadas, distrações disfarçadas de oportunidade. Mas quando você ora antes, você desarma antes. Quando você declara fé antes, você neutraliza antes. Você entra no dia com escudos erguidos, com a mente alinhada, com o coração posicionado. Este é o valor oculto da primeira hora. Aquela que o mundo ignora, mas o céu observa. Aquela em que você pode abrir a boca e alterar realidades. Aquela em que você não precisa se explicar, apenas se entregar. Porque a oração feita no escuro da madrugada tem mais luz do que qualquer lanterna. Porque ela ativa promessas. Ela levanta muralhas. Ela cancela o caos. E principalmente, ela acorda a sua fé antes que o medo tente se levantar da cama. Agora, você entende por que chegou até aqui, nesse exato momento. Porque o Espírito te chamou para esse lugar. E quem obedece esse chamado, não volta a dormir do mesmo jeito. O código dos 3 salmos. A combinação profética revelada 3 salmos. 3 vozes. 3 atmosferas. Salmo 23. Salmo 91. Salmo 35. Muitos já os ouviram, alguns os decoraram. Outros os colocaram na parede ou abriram a Bíblia sobre a mesa. Mas poucos discerniram o que realmente existe por trás dessa tríade espiritual. Eles não foram apenas escritos em tempos diferentes por autores distintos. Eles foram alinhados por um propósito maior. Como se o próprio Espírito Santo tivesse costurado essas palavras para formar um código. Um mapa espiritual que cobre a totalidade do ser humano e as dimensões da sua batalha. O Salmo 23 é uma declaração de identidade. Ele reposiciona a alma cansada num lugar de confiança. Ele não começa com pedido, começa com reconhecimento. O Senhor é o meu pastor. Isso não é uma afirmação teológica, é uma ruptura com a mentalidade de orfandade. Quando você declara que o Senhor é o seu pastor, você está dizendo que não está mais à deriva, que não depende mais de circunstâncias, que não será mais controlado por escassez, abandono ou medo. O Salmo 23 é a cura do desamparo. É o realinhamento emocional com a verdade de que você tem quem cuide de você. E por isso, nada te faltará. Essa frase não é uma promessa material, é uma postura espiritual. Nada me faltará porque eu já tenho a fonte. O Salmo 91 é um escudo. Ele não sussurra, ele brada. Ele não se ajoelha, ele se impõe. Ele foi escrito para tempos de ataque, para noites densas, para dias de guerra. Ele revela onde está a segurança que o mundo não pode oferecer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso não é sobre frequentar templos, é sobre permanecer em comunhão íntima com a presença. O esconderijo é o lugar onde o inimigo não tem acesso, e você só permanece lá se fizer dessa habitação sua prioridade. O Salmo 91 expõe o cenário real da existência humana. Setas, pragas, laços, terrores, multidões caindo ao lado. Mas ele também apresenta a sentença final. Não serás atingido. Por quê? Porque a fidelidade de Deus é escudo e broquel. Porque os anjos são liberados para guardar. Porque há um decreto invisível que protege os que confiam. Esse salmo é como um selo. Quando declarado com fé, ele não apenas informa, ele transforma o ambiente. O Salmo 35 é confronto. Ele não é gentil. Ele não busca aceitação. Ele clama por justiça. Ele foi escrito para quando você não consegue mais calar a dor do ataque,
da traição, da injustiça, da mentira. Ele é o grito do oprimido que não tem força para lutar, mas invoca um Deus que peleja. Peleja, Senhor, contra os que pelejam contra mim. Não é uma frase simbólica, é uma convocação divina. Esse salmo foi forjado no calor da opressão. Ele declara a guerra espiritual contra o invisível que tenta paralisar. Ele invoca julgamento. Ele rasga o véu da religiosidade e mostra que há momentos em que não basta suportar. É preciso clamar por intervenção. Quando esses 3 salmos são alinhados, não é apenas poesia, é estratégia. O Salmo 23 cura o interior. O Salmo 91 protege o exterior. O Salmo 35 confronta o invisível. Um toca a alma, o outro cobre o corpo, o terceiro ataca o espírito inimigo. Eles não competem entre si. Eles se completam. Quando orados juntos, com discernimento, eles ativam uma blindagem que envolve todo o seu ser. É como se você estivesse cercado por uma palavra viva que age em camadas. Cura interna, proteção externa, justiça espiritual. Essa é a revelação que muitos ignoram, porque veem os salmos como textos bonitos e não como armas espirituais. Mas hoje você está recebendo esse código. Está sendo instruído a não apenas ler, mas declarar. A não apenas ouvir, mas crer. A não apenas sentir, mas se posicionar. Porque quem entende o que carrega, começa a usar com autoridade. E a palavra, quando liberada por fé, não volta vazia. Ela cumpre, ela corta, ela sela. Agora que o código foi revelado, ele precisa ser ativado. As 3 vozes dentro de você. O que cada salmo ativa em sua alma. Você não é uma única voz. Dentro de você há camadas que às vezes se contradizem, se calam, se exaltam ou se confundem. Há dias em que a sua mente está racional, buscando explicações. Outros em que sua emoção grita, querendo alívio imediato. E há momentos em que o espírito, mesmo sem força, apenas geme. Esses 3 níveis, mente, alma e espírito, operam o tempo todo, mesmo quando você não percebe. E o que é mais poderoso sobre os 3 salmos que estão sendo ativados hoje é que cada um deles conversa diretamente com uma dessas vozes. Eles não apenas falam com você, eles realinham você. O Salmo 23 fala com a sua alma. Ele entra onde o cansaço emocional se esconde, onde o peso da rotina acumulou poeira, onde memórias doem e esperanças desbotaram. Quando você ouve, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", sua alma, que aprendeu a sobreviver na ausência, começa a lembrar do que é ser conduzida. Refrigera a minha alma. Esse refrigerar não é uma emoção momentânea. É um realinhamento do eixo interno. É como se Deus colocasse a mão dentro do seu ser e dissesse: "Está seguro. Pode parar de tentar controlar tudo. Pode confiar. Você não está sozinho." O Salmo 23 embala sua alma num repouso que não depende de ambiente externo. Ele faz o interior descansar, mesmo que o exterior ainda esteja em guerra. O Salmo 91 fala com a sua mente, porque a mente é o campo mais atacado. É nela que as setas entram. É nela que as ameaças crescem. É nela que os piores cenários são desenhados antes mesmo de acontecerem. E quando você ouve que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, sua mente é confrontada com uma verdade que vai além da lógica. Você começa a se ver debaixo de asas, não de cálculos. Protegido por fidelidade, não por estratégia. Sua mente, tão acostumada a tentar resolver tudo, passa a ser envolvida pela promessa de que há uma defesa que não depende de você. A palavra começa a quebrar argumentos. Começa a silenciar preocupações. Começa a levantar uma muralha invisível contra pensamentos destrutivos. O Salmo 91 desarma o terror mental e instala a paz sobrenatural. O Salmo 35 fala com o seu espírito. Porque há lutas que não são visíveis, mas exaurem. Há combates que você não consegue nomear, mas que deixam você drenado. Há pressões espirituais que se acumulam, criando pesos que ninguém vê. É nesse lugar que o Salmo 35 entra. Ele dá voz ao que o seu espírito não conseguiu articular.
Ele clama por justiça quando sua alma já cansou de tentar entender. Contende, Senhor, com aqueles que contendem contra mim. Isso é mais do que um clamor. É um repasse de autoridade. É dizer: eu não aguento mais, mas o Senhor guerreia por mim. O espírito se fortalece quando percebe que não está abandonado na guerra invisível. Ele se ergue quando sente que o céu está respondendo ao seu gemido. Essas três vozes, alma, mente e espírito, precisam ser alinhadas para que você não entre em colapso interno. Muitos estão em conflito porque suas vozes internas estão desencontradas. A alma deseja descanso, mas a mente não para de correr. O espírito quer lutar, mas a alma quer desistir. A mente tenta crer, mas o medo insiste. E o que a palavra faz, quando liberada com fé, é colocar essas vozes no mesmo compasso. O Salmo 23 embala. O Salmo 91 protege. O Salmo 35 confronta. Juntos, eles criam um eixo de estabilidade espiritual que sustenta você quando nada mais parece confiável. Essa ativação não acontece automaticamente. Ela exige posicionamento. Exige que você não apenas ouça, mas declare. Que você não apenas compreenda, mas se envolva. Porque quando a palavra é liberada, ela espera a resposta. Não basta receber, é preciso concordar. É preciso unir voz à verdade. E quando isso acontece, a alma se alinha com a fé, a mente se alinha com a paz, o espírito se alinha com o céu. Esse é o poder da combinação. Não de palavras bonitas, mas de verdades eternas ativando dimensões internas que estavam adormecidas, feridas ou desorganizadas. E quando essas vozes se encontram sob o comando da palavra, você não apenas ora, você governa. Você se levanta com consciência de quem é, com clareza sobre onde está e com autoridade sobre o que virá. O encontro com o invisível. Declarações de fé que abrem portais de proteção. A fé verdadeira não é silenciosa. Ela fala, declara, invoca. Ela transforma palavras em escudos, frases em muralhas e versículos em portais de proteção espiritual. Quando você abre a boca e profetiza com entendimento, você está fazendo muito mais do que orar. Você está ativando leis do reino que respondem não ao volume, mas à convicção com que são liberadas. E é nesse lugar que muitos perdem batalhas sem perceber, porque acreditam no coração, mas se calam nos lábios. E aquilo que não é dito, não é selado. Quando você declara, o Senhor é o meu pastor, você está abrindo um decreto de provisão. Está dizendo ao mundo visível e ao invisível que não governa mais pela ansiedade, e sim pela confiança. Quando diz 1000 cairão ao teu lado, você não está apenas repetindo um texto. Está sinalizando ao mundo espiritual que sua casa, sua mente e sua saúde estão cobertas por uma palavra que não pode ser anulada. E quando diz, peleja, Senhor, contra os que pelejam contra mim, você está transferindo uma batalha para o único que nunca perdeu nenhuma. Não é superstição. É ciência espiritual. É entendimento aplicado. É domínio da língua consagrada ao céu. As palavras carregam poder. A Bíblia é clara. Vida e morte estão no poder da língua. Isso não é metáfora. É lei espiritual. O que você diz, constrói ou destrói. E muitos estão vivendo em ambientes contaminados não porque o inimigo é forte, mas porque eles mesmos levantaram sentenças com as palavras erradas. O contrário também é verdade. Ambientes opressores se desfazem quando você declara a palavra com autoridade. Não com gritos, com clareza, com fé, com consciência de quem está por trás do que você diz. Cada salmo que você está orando hoje tem essa função. Ele não foi feito para ser lido apenas em momentos simbólicos. Ele é um instrumento. E instrumentos devem ser tocados, repetidos, usados. A diferença é que aqui não há música, há milagre. Cada vez que você repete com fé uma declaração bíblica, você está realinhando dimensões. Está dizendo ao seu próprio corpo, acalme-se. Está dizendo à sua alma, lembre-se. Está dizendo aos demônios, retrocedam. Está dizendo aos anjos, atuem. Porque no mundo espiritual, há reação automática a comandos verbais carregados de verdade e fé. Por isso,
Este momento exige mais do que contemplação. Ele exige envolvimento. Você não foi chamado apenas para ouvir. Você foi convocado para participar. O Espírito de Deus não está aqui apenas para te confortar, mas para te despertar. Para que você entenda que tem autoridade para levantar muros invisíveis com palavras. Para que você compreenda que há frases específicas que se tornam como chaves. E quando uma chave é liberada, ela abre o que estava trancado. O Salmo não apenas consola, ele também abre, e ao abrir, ele transforma. Essa é a hora de declarar com entendimento, de dizer em voz alta não como quem duvida, mas como quem comanda, não como quem espera, mas como quem sabe, não como quem tenta, mas como quem ativa, porque a palavra dita com fé não volta. Ela vai, ela toca, ela move, e ela protege. Você não está aqui por acaso. Este é o seu encontro com o invisível. O momento em que o que era apenas fé interna se torna escudo externo. E quando isso acontece, não há treva que resista, não há laço que se firme, não há seta que atinja. Porque quando a verdade é liberada com convicção, o mundo espiritual se dobra diante dela. O inimigo não dorme. O clamor por justiça no campo espiritual. Existe uma guerra acontecendo agora, mesmo enquanto você escuta. E essa guerra não é contra pessoas, contra ideias ou contra circunstâncias visíveis. Ela é contra estruturas que se movimentam silenciosamente para paralisar, confundir e desviar. E se você já sentiu que algo parecia estar travando sem explicação, que sua vida parecia andar em círculos apesar de seus esforços, é porque essa guerra espiritual já alcançou você. O inimigo não dorme. Ele observa, calcula e lança ataques sutis com aparência de normalidade. Mas há um detalhe que ele não consegue prever: a sua decisão de clamar. O clamor é mais do que um grito. É um ato de reconhecimento. É quando você declara que não vai mais lutar com as armas erradas, que está entregando a causa nas mãos do justo juiz. O Salmo 35 é o texto que dá voz a esse clamor. Ele não é uma súplica tímida. Ele é uma convocação à intervenção divina. Ele nasce do lugar onde as forças humanas não alcançam mais. Contende, Senhor, com aqueles que contendem contra mim. Essa frase é uma entrega, mas também é um decreto. É quando você para de se defender com argumentos, justificativas ou força própria, e passa a confiar que o próprio Deus se levantará em seu favor. Esse salmo não foi escrito por alguém em paz. Ele nasceu de angústia, de confronto, de perseguição injusta. Ele carrega a fúria santa de quem sabe que está sendo atacado por forças que operam na escuridão, mas decide invocar a luz da justiça divina. Ao declarar essas palavras, você não está desejando mal a ninguém. Está clamando por discernimento, proteção e restauração daquilo que foi violado. Está dizendo que não aceita mais ser calado por opressões espirituais, relacionamentos tóxicos, manipulações emocionais ou ciclos de derrota disfarçados de normalidade. Muitos evitam esse salmo por medo de parecer agressivo. Mas isso revela uma visão limitada do reino. Porque justiça não é vingança. Justiça é ordem, é correção, é restauração. E o Salmo 35 invoca essa ordem em meio ao caos. Ele expõe quem são os verdadeiros inimigos, os que se levantam no invisível, os que armam laços, os que tramam ciladas, os que querem sua queda sem razão. E quando esse clamor é feito com fé, algo começa a mudar. O mundo espiritual responde, e você começa a ver portas se fechando, conexões sendo cortadas, ataques cessando e o favor de Deus sendo restaurado sobre a sua vida. Esse clamor também te reposiciona. Ele tira você da passividade. Ele ativa sua autoridade como filho, porque o inimigo não respeita fragilidade emocional, mas teme posicionamento espiritual. E o seu clamor é uma arma que rompe com a opressão e denuncia a tentativa de paralisação. Você não está sozinho. Você não está vulnerável. Você está em guerra, sim, mas agora está sendo guardado, está sendo defendido e está sendo restaurado. Por isso declare, clame, entregue, não se cale, porque enquanto o inimigo prepara armadilhas, o céu prepara livramentos.
Enquanto o adversário calcula perdas, Deus ativa a restituição. E enquanto você se sente cercado, a palavra já está enviando anjos em seu favor. Mas tudo começa com o clamor. Um clamor que não vem da garganta, mas do espírito. Que não se expressa por desespero, mas por convicção. Que não grita por revolta, mas por justiça. Agora que você entendeu o que está em jogo, é hora de se posicionar com autoridade. Porque a guerra já começou. Mas você não está mais lutando sozinho. A presença que transforma o ambiente. Sinais que Deus já está agindo. Nem sempre o mover de Deus começa com barulho. Muitas vezes, ele começa com silêncio. E é exatamente nesse silêncio que os sinais surgem. Não são relâmpagos nem vozes audíveis. São detalhes sutis que revelam que algo no ambiente foi tocado. É como se a atmosfera ao redor se tornasse diferente. Como se o peso invisível que antes oprimia começasse a se dissipar sem explicação. Quando a presença de Deus se manifesta, o lugar não muda primeiro. Você muda por dentro. E quando o interior se reposiciona, tudo ao redor começa a responder. Há uma paz que não depende de circunstâncias. E ela é um dos primeiros sinais da presença. Você já sentiu, em oração, um alívio repentino, mesmo que os problemas continuem? Já percebeu que algo te acalmou, mesmo sem solução imediata? Isso não é psicológico, é espiritual. É a glória de Deus entrando onde antes havia confusão. Não é que os desafios desapareceram, mas a forma como você os vê se transforma. Porque onde a presença do Espírito se estabelece, o medo perde argumento, a ansiedade perde força e a fé ganha voz. Outro sinal é o desconforto com o que antes era comum. Situações que pareciam normais agora geram incômodo. Conversas que antes não te afetavam agora te fazem querer se afastar. Lugares que você frequentava sem pensar agora causam inquietação. Isso não é culpa ou religiosidade. É purificação. Quando a presença de Deus começa a habitar, ela limpa o território. E o que não combina com essa presença começa a perder espaço na sua vida. A transformação do ambiente também se manifesta nas suas palavras. Você percebe que passa a falar menos por impulso e mais por discernimento. Frases que antes saíam sem controle, agora são filtradas por sensatez e propósito. É como se o Espírito Santo começasse a editar sua linguagem, a alinhar seus pensamentos, a guiar seus gestos. E tudo isso não acontece por esforço próprio. Acontece porque a presença está operando de dentro para fora. A mudança que começa no espírito se derrama sobre a alma, depois afeta a mente e, por fim, transborda no comportamento. Muitas vezes, quem mais percebe que algo mudou não é você, são os outros. Pessoas ao seu redor começam a comentar que sua postura parece mais firme, seu olhar mais sereno, sua fala mais centrada. Algumas se afastam, não por ofensa, mas porque a luz que você carrega começa a incomodar a escuridão que elas alimentam. Outras se aproximam, buscando refúgio na paz que agora emana de você. Isso é consequência natural de alguém que está sendo transformado pela presença real de Deus. E mesmo em momentos de aparente rotina, há impressões espirituais que confirmam: Deus está agindo. Uma música que toca no momento exato. Uma passagem bíblica que aparece no instante certo. Um sentimento interno de que algo bom está para acontecer, mesmo sem evidências externas. Esses pequenos sinais são ecos de uma obra maior acontecendo nos bastidores. Porque o agir de Deus nunca começa do lado de fora. Sempre começa onde ninguém vê. Essa transformação do ambiente não é limitada a um espaço físico. Ela se estende à sua casa, seu trabalho, suas decisões. Onde você entra, o clima muda. Não por causa da sua presença, mas por causa da presença que habita em você. A autoridade que você carrega passa a influenciar mais do que suas palavras. Ela se manifesta em atmosfera. E isso é mais poderoso do que qualquer argumento. Você não precisa pedir sinais visíveis se aprender a discernir os invisíveis. Porque os maiores milagres acontecem primeiro dentro de você. E quando eles são reais no seu interior, o exterior inevitavelmente se adapta. Essa é a evidência de que Deus já começou. A presença dele não apenas consola, ela reestrutura. E onde há presença, não há espaço para o velho permanecer. O que era opressão vira unção.
O que era peso, vira glória. O que era dúvida, vira direção. E agora, enquanto você ouve, algo já começou a mudar. O selo profético do dia. Palavras que blindam sua jornada. O que você declara no início do seu dia tem o poder de definir o que será permitido ou bloqueado nas próximas horas. A primeira palavra tem peso espiritual. Ela não apenas informa, ela consagra, ela sela. Ela estabelece limites invisíveis que o inimigo reconhece, mesmo quando você não vê. É por isso que há poder em declarar com intencionalidade. Quando você libera palavras alinhadas com a verdade de Deus, você está selando a sua jornada com a cobertura do céu. Selar o dia não é apenas um ato simbólico, é posicionamento. É como levantar um muro antes que a tempestade comece. E esse selo é feito por meio da palavra. Quando você diz com fé que o Senhor é o seu pastor, está dizendo que não irá mais se guiar pelo desespero. Quando afirma que está escondido sob as asas do Altíssimo, está declarando que a ansiedade não terá domínio. Quando profetiza que o Senhor peleja por você, está impedindo que o medo te paralise antes do meio-dia. Essas não são frases de impacto. São decretos proféticos. São blindagens verbais que ativam realidades invisíveis em sua caminhada. O selo profético do dia não anula os desafios. Ele define como você irá enfrentá-los. Porque quando a mente está cheia da verdade, não sobra espaço para o caos. E quando o coração já está firmado, as dúvidas perdem o poder de desequilibrar. Muitos começam o dia reagindo, correndo, se defendendo, tentando controlar o que não está sob seu domínio. Mas quem sela o dia pela fé, entra nele governando, porque a diferença entre ser vencido e vencer está muitas vezes em como você se apresenta diante do campo de batalha. E o campo não é sempre externo. Às vezes, a guerra é dentro da mente, contra pensamentos recorrentes, contra palavras lançadas dias atrás que ainda ecoam no silêncio, contra memórias que voltam para drenar a sua energia. E quando o dia é selado com a palavra, essas vozes perdem acesso, porque o selo não é apenas proteção contra o mal externo. Ele também limita a ação do inimigo interno. Ele define até onde o medo pode chegar. Ele impede que a ansiedade dite as regras. Ele marca o território da sua consciência com autoridade divina. O selo também organiza a sua direção. Ele alinha seus passos. Ele afasta distrações. Ele coloca foco onde havia confusão, porque quando a palavra é o primeiro alimento do dia, ela se torna lente. Tudo o que você enxerga passa a ser filtrado pela verdade. E aquilo que antes parecia ataque, agora se revela como oportunidade de crescimento. Aquilo que parecia perda, se torna limpeza. Aquilo que parecia caos, agora revela um recomeço. Não se trata de mágica, se trata de governo espiritual. Quem entende o que está liberando quando ora, começa a orar com precisão, não apenas pedindo, declarando, não apenas reagindo, estabelecendo. E esse tipo de oração não apenas protege, ela abre caminhos, ela atrai favor, ela define cenários, ela atrasa armadilhas, ela antecipa livramentos, porque onde há a palavra liberada com fé, há interferência divina em movimento. Este momento agora, em que você ouve e declara junto, não é só uma parte final. É uma consagração. É um pacto verbal com a verdade. E o céu honra pactos. O céu responde a quem chama não só com emoção, mas com entendimento. Por isso, declare com convicção. Não apenas como quem espera, mas como quem já sabe o que está sendo ativado. O selo do seu dia está sendo liberado agora. E tudo o que for contrário ao que Deus disse a seu respeito não poderá se sustentar diante dessa palavra. O dia não será comum, porque você não entrou nele de forma comum. O amanhecer da vitória, a conclusão que marca e permanece. Chega um momento em que a oração já foi feita, as declarações foram liberadas e a atmosfera foi transformada. Mas o que permanece depois disso é o que define o verdadeiro resultado espiritual do que você viveu. A vitória não é medida por emoções passageiras. Ela é percebida pela mudança de postura que você carrega ao sair de um momento como este.
E essa postura não é a de quem apenas foi tocado, mas de quem agora carrega algo novo. É o amanhecer da vitória. Você não está mais no mesmo lugar espiritual de quando começou a ouvir. Algo foi liberado. Algo foi reposicionado. Algo que não pode ser explicado com palavras humanas, mas que pode ser sentido na forma como você respira agora, na clareza que surge, na leveza que começa a invadir partes que estavam tensas. Porque quando a presença de Deus passa, ela não apenas visita, ela transforma. E quando a palavra entra, ela nunca sai sem deixar marcas eternas. O amanhecer da vitória é silencioso. Ele não exige fogos de artifício. Ele não depende de uma emoção intensa. Ele se revela no caminhar mais firme, no olhar mais lúcido, na mente mais sóbria. É aquele momento em que você volta para os mesmos lugares de antes, mas agora é outro. Onde antes havia medo, agora há entendimento. Onde havia dúvida, agora há convicção. Onde havia desgaste, agora há direção. E essa vitória não se baseia em promessas de homens. Ela está selada na verdade eterna de que você foi ouvido, acolhido e revestido. Você não apenas orou. Você foi revestido com armadura espiritual. E essa armadura não é visível, mas é sentida no mundo espiritual. Onde você colocar os pés hoje, o ambiente sentirá. Porque onde a presença de Deus passa, o inferno se cala. Onde a verdade é liberada, a mentira recua. E onde a fé se manifesta, a vitória é inevitável. A partir deste momento você não caminha sozinho. Você caminha revestido. Não por mérito, por graça. Não por força, por palavra. Não por merecimento, por identidade. Você é filho. Você é herdeiro. Você é chamado. E isso significa que nenhuma seta lançada hoje encontrará espaço em você. Nenhuma palavra contrária terá poder de enraizar. Nenhuma armadilha irá se sustentar. Porque a base do seu caminhar não é a opinião dos outros, é a promessa de Deus. O que foi ativado aqui vai te acompanhar. Vai sustentar seus passos nas horas difíceis. Vai te lembrar do que você declarou hoje quando o mundo tentar te empurrar de volta. E quando você esquecer, o Espírito te fará lembrar. Porque essa vitória não foi apenas emocional. Foi profética. Foi espiritual. Foi profunda. E o que começa no Espírito sempre transborda no natural. Tudo o que foi orado, tudo o que foi alinhado, tudo o que foi selado, agora começa a se manifestar. Amanheceu. E esse não é só o início de um novo dia. É o início de um novo ciclo. O ciclo em que você não corre mais atrás da paz. Você carrega a paz. Não implora mais por respostas. Você ouve a voz. Não se esconde mais do confronto. Você avança com autoridade. Agora que você foi reposicionado, carregue essa atmosfera com você. O que te visitou aqui vai te acompanhar onde for. Porque o que é real em Deus não termina com o fim do vídeo. Começa com a sua decisão de caminhar nessa verdade todos os dias.